Durante séculos, o sudário de Turim tornou-se um dos objetos de tecido mais misteriosos e controversos do planeta. O sudário de Turim, um artefato religioso controverso. Embora as análises científicas tradicionais tenham produzido resultados conflitantes sobre sua autenticidade, pesquisas recentes sugerem que o sudário pode ter cerca de 2000 anos, possivelmente datando da época de Jesus. Muitos cristãos estão cansados da incerteza, e é por isso que esse mistério secular foi resolvido pela IA. Mas em vez de alegrar os cristãos, eles estão preocupados. Espere e, mais importante, o que a IA revelou. Fique de olho na tela para obter as respostas em detalhes. Venha conosco. O que é o sudário de Turim e por que ele é importante? Em uma capela tranquila e com temperatura controlada em Turim, Itália, repousa um pedaço de linho que continua a suscitar admiração, debate e profunda reflexão espiritual. À primeira vista, pode parecer apenas um tecido velho, medindo 4,34 metros de comprimento por 1,09 metros de largura. Mas qualquer pessoa que saiba um pouco sobre o sudário de Turim sabe que ele está longe de ser comum. Fred, um entusiasta da história de longa data, disse certa vez que ao ver o sudário pessoalmente, não viu apenas uma relíquia. Sentiu como se estivesse diante de uma pergunta que ninguém conseguia responder completamente. Não é essa a função dos mistérios. Nem sempre oferecem conclusões. Às vezes, elas levantam questões tão profundas que abalam algo no fundo de nós. O sudário traz uma imagem tênue, quase fantasmagórica de um homem. Sua frente e suas costas são visíveis como se seu corpo tivesse sido deitado sobre uma metade do tecido, enquanto a outra metade o cobria como um cobertor. As pessoas frequentemente perguntam: quem é este homem? Poderia ser realmente Jesus Cristo ou seria obra de um falsificador habilidoso de uma era passada? A resposta, ao que parece, escapou às mãos de cientistas, historiadores céticos e crentes por centenas de anos. Um pedaço de pano poderia realmente conter a imagem de Jesus. Durante séculos, acreditou-se que o sudário de Turim era uma prova sagrada. Mas agora a inteligência artificial examinou-o mais de perto, e o que descobriu fez com que as pessoas questionassem tudo. O que será que viu que nós não vimos? Assista até o final, porque a verdade pode te surpreender. A primeira vez que este misterioso tecido aparece na história é em 1354, quando um cavaleiro francês chamado Geoffroy de Charny o apresentou à igreja de Lire, na França. Ele afirmou que se tratava do sudário de Jesus, uma afirmação extraordinária, considerando a quantidade de relíquias que circulavam na Europa medieval da época. Mas pouco tempo depois, em 1389, o bispo de Troyes rejeitou o sudário sumariamente, alegando inclusive que um artista havia confessado ter fabricado a imagem. Contudo, se era realmente apenas uma pintura engenhosa, porque continuou ressurgindo nas mãos da realeza e das autoridades religiosas, porque sobreviveu a guerras, incêndios e ao ceticismo. Em 1453, o tecido chegou à posse da Casa de Saboia, uma família real que o transferiu para Chambéry. Foi lá, em 1532, que escapou por pouco da destruição em um incêndio que deixou marcas de queimadura e manchas de água visíveis até hoje. Ainda assim, resistiu. Em 1578, foi transferido para a Catedral de São João Batista, em Turim, onde permanece desde então. Quando o antigo rei Humberto II morreu em 1983, o sudário passou da família real para a Igreja Católica. Mesmo agora, a Igreja ainda não o chamou de verdadeiro sudário de Cristo. Por quê? Porque o mistério é grande demais, e talvez a responsabilidade de tal afirmação seja ainda maior. Mas o que torna o sudário tão extraordinário não é apenas a história que o envolve.
é a própria imagem. Cientistas que a estudaram de perto dizem que é diferente de tudo o que já viram. Não é um desenho, não é pintura, não parece ser resultado de nenhum corante pigmento ou processo fotográfico. A imagem é uma espécie de descoloração amarelo-palha quase imperceptível. No entanto, quando vista em negativo fotográfico, revela detalhes anatômicos incrivelmente nítidos. Além disso, a imagem contém dados tridimensionais, algo que nenhuma obra de arte ou fotografia conhecida daquela época, ou mesmo hoje, produz naturalmente. Um pesquisador certa vez comentou: é como se o tecido tivesse registrado um momento não com tinta ou corante, mas em algum processo que ainda não compreendemos. E depois há as feridas manchas marrom-avermelhadas que correspondem à descrição da crucificação de Jesus, nos evangelhos, pequenas perfurações no couro cabeludo que parecem ter sido feitas por uma coroa de espinhos, marcas de chicote nas costas, uma grande ferida elíptica na lateral causada por uma lança romana. Testes modernos confirmaram a presença de sangue humano tipo AB, o mesmo tipo mais comum em pessoas do Oriente Médio. Seria tudo coincidência ou há algo mais? Em 1978, uma equipe de cientistas realizou uma das investigações mais minuciosas sobre o sudário. Eles confirmaram o que muitos suspeitavam. Não havia vestígios de tinta pinceladas ou qualquer evidência de técnicas fotográficas modernas. Alguns chegaram a levantar a teoria de que a imagem poderia ter sido causada por uma súbita emissão de radiação, possivelmente luz ultravioleta. Mas ninguém conseguiu recriar tal efeito nem mesmo com a tecnologia atual. E isso levanta outra questão: se não pode ser falsificado agora, como poderia ter sido falsificado há 700 anos? Claro que nem todos concordam. Os céticos apontaram para testes de datação por carbono do final da década de 1980 que dataram o tecido como sendo da Idade Média. Mas esses resultados também foram questionados devido a uma possível contaminação ou à amostragem de uma área reparada do tecido. O debate, assim como o próprio sudário, se recusa a desaparecer. Para os cristãos de todo o mundo, o sudário possui um profundo significado emocional e espiritual. Alguns acreditam que ele representa a ligação física mais próxima com o sofrimento e a ressurreição de Jesus Cristo. Outros o veem como um ícone que, independentemente de sua autenticidade, inspira a fé. Curiosamente, desde o século IV, a maioria das representações de Jesus, cabelos longos, barba expressão sombria, parece espelhar o rosto visto no sudário. Seria isso também uma coincidência? Ou o sudário tem moldado silenciosamente nossa imagem de Cristo por séculos? Hoje, o sudário continua a atrair pessoas de todas as origens crentes, cientistas céticos e simplesmente curiosos. O que os atrai? Seria a possibilidade de estarmos diante do tecido que um dia cobriu o corpo de Jesus? Ou seria o mistério mais profundo de como algo tão antigo, tão frágil e tão controverso ainda consegue nos fazer parar, contemplar e refletir? A ciência por trás da controvérsia. O debate sobre a autenticidade do sudário de Turim se estende por décadas, suscitando emoções profundas, discussões acaloradas e muita confusão. E talvez a parte mais intrigante, nem mesmo a ciência parece chegar a um consenso. Em 1988, cientistas de 3 laboratórios de prestígio, Arizona, Zurique e Oxford, realizaram testes de datação por carbono 14 em amostras retiradas do sudário. Suas descobertas foram surpreendentemente consistentes. Eles dataram o tecido entre 1260 e 1390 o que coincidiu com a primeira aparição documentada do sudário na década de 1350. Naturalmente, muitas pessoas aceitaram isso como a palavra final. Afinal, 3 laboratórios diferentes chegaram à mesma conclusão usando a mesma técnica científica.
Que provas adicionais as pessoas precisavam? Para esses pesquisadores, o sudário não era o pano mortuário de Jesus. Era uma falsificação medieval. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Avançando para 2022, a história toma um rumo surpreendente. Uma nova equipe de pesquisadores decidiu analisar o linho sob uma perspectiva diferente literalmente. Eles usaram uma técnica chamada espalhamento de raios-x de grande ângulo, ou BAUAX-S, para estudar a estrutura da celulose dentro das fibras de linho. Em vez de medir o decaimento radioativo, como faz a datação por carbono, o AX analisou como o linho se decompôs fisicamente ao longo do tempo. E adivinhe o que descobriram. A forma como as fibras envelheceram era muito semelhante à de outras peças de linho que se sabe serem do primeiro século em Israel. Em termos simples, este novo estudo parecia dizer: espere um minuto. Talvez o sudário tenha, na verdade, 2000 anos afinal. Assim, as pessoas ficaram com dois conjuntos de resultados completamente diferentes. Um afirmava que o sudário era medieval. Um deles disse que poderia ser antigo. Em qual das duas teorias as pessoas deveriam acreditar? Alguns críticos do estudo de 1988 levantaram preocupações sobre a forma como a datação por carbono foi feita. Para começar, a amostra usada no teste veio de um único canto do sudário, apenas um pequeno pedaço de tecido. Mas e se aquele canto tivesse sido reparado durante a Idade Média? E se não fizesse parte do tecido original de fato? Alguns pesquisadores argumentam que essa área específica pode ter sido refeita ou remendada por mãos medievais, especialmente considerando o desgaste que o sudário sofreu ao longo dos séculos. Outros apontam que o tecido pode ter sido contaminado por séculos de manuseio e exposição ao fogo ou até mesmo por bactérias que podem ter alterado as medições de carbono. Em 2017, análises estatísticas dos dados brutos foram divulgadas e revelaram algo inesperado. Os resultados não foram tão uniformes quanto se pensava. Houve inconsistências que sugeriram que as amostras não eram todas do mesmo período. Isso é muito importante, não é? Então agora ficamos com esse mistério fascinante. O sudário de Turim é uma farsa do século XIV. Ou poderia ser realmente uma relíquia da época de Cristo. A verdade parece residir na tensão entre os diferentes métodos científicos, as questões da qualidade da amostra e o profundo envolvimento emocional que as pessoas têm com o artefato. O que acontece quando séculos de mistério encontram as ferramentas mais avançadas da atualidade? Continue lendo, porque o que a IA fez com o sudário pode mudar a sua perspectiva sobre a história e sobre o rosto por trás do mito. Como a IA criou uma nova imagem a partir do sudário. Recentemente, algo fascinante chamou a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo, uma imagem gerada por inteligência artificial que alegava mostrar o verdadeiro rosto de Jesus, criada a partir do famoso e misterioso sudário de Turim. Para quem já ouviu falar mesmo que superficialmente da lenda desse tecido antigo, essa novidade digital provavelmente levanta algumas questões. Qual era a verdadeira aparência de Jesus? Será que isso poderia ser minimamente preciso? E como um pedaço de linho antigo se tornou de repente o centro de uma conversa global impulsionada pela tecnologia? Bem, foi exatamente isso que aconteceu, e a história por trás disso é tão complexa quanto o próprio linho. O burburinho começou quando o Daily Express, um tabloide britânico, decidiu dar um toque moderno a uma relíquia milenar. Eles usaram ferramentas avançadas e fotos de alta resolução do sudário de Turim para aprimorar e interpretar a tênue impressão facial que por séculos tem sido alvo de fascínio e ceticismo. O resultado: um rosto digital detalhado, um homem de cabelos longos, barba, expressão séria, quase cansada e sutis feridas no rosto. A imagem lembrava o que muitos considerariam uma representação tradicional de Jesus, mas era suficientemente diferente para fazer as pessoas pararem, refletirem e compartilharem.
Essa imagem foi baseada em ciência, fé, arte ou algo completamente diferente. Para criá-la, o jornal não usou apenas o Photoshop ou edição básica de fotos. Eles se basearam fortemente no Midjourney, um poderoso programa de IA conhecido por criar imagens realistas a partir de instruções escritas. Não se tratava apenas de alguém inserindo palpites aleatórios. Houve um esforço para ser preciso para alimentar o sistema com detalhes do próprio sudário. E aqueles que conhecem um pouco sobre o sudário de Turim dirão que este tecido não é um pedaço de pano qualquer. Acredita-se que ele tenha envolvido o corpo de Jesus após a crucificação, carregando uma tênue impressão que tem gerado debates documentários, peregrinações e agora até mesmo recriações digitais. O que tornou esse momento ainda mais intrigante foi a forma como outros veículos de comunicação aderiram à tendência. Pouco depois da imagem do Express viralizar, o The Sun criou sua própria versão, usando uma ferramenta de IA diferente chamada GenCraft. Foi como um súbito renascimento da IA na representação de imagens religiosas, com cada veículo oferecendo sua própria interpretação visual de uma das figuras mais enigmáticas da história. E o que as pessoas acharam? Algumas ficaram maravilhadas, outras céticas. Algumas se comoveram enquanto muitas não puderam deixar de se perguntar: estamos nos aproximando da verdade ou apenas construindo novos mitos com máquinas mais inteligentes? O impacto emocional dessa imagem é inegável. Para alguns, ver um rosto mesmo que interpretado digitalmente associado à figura de Jesus adiciona uma camada humana a séculos de culto abstrato. Isso torna o espiritual mais tangível, como uma ponte entre a fé ancestral e a tecnologia moderna. Mas, por outro lado, não seria justo perguntar se uma máquina realmente consegue capturar a alma de um homem venerado por bilhões. A IA consegue compreender o divino ou está apenas refletindo nossa própria imaginação? Este momento também levanta questões maiores e mais amplas sobre como usamos a tecnologia para interpretar a história e a religião. Uma coisa é usar IA para colorir fotos antigas ou simular arquitetura antiga, mas é completamente diferente quando essa aplicamos a uma figura tão sagrada e misteriosa quanto Jesus. Isso abre espaço para conversas sobre crença ética, autenticidade e até mesmo propriedade, porque quem decide qual era a aparência de Jesus deveria ser guiado por documentos históricos, tradição artística, fé ou agora inteligência artificial. Para crentes e não crentes, a imagem se torna mais do que pixels. Ela se torna um reflexo do quanto a tecnologia avançou e de quão profundamente ainda ansiamos por ver tocar e compreender os mistérios do nosso passado. E vale ressaltar que, apesar de séculos de arte religiosa, apesar das inúmeras representações em catedrais e na cultura, algo nessa imagem gerada por IA pareceu novo. Talvez seja o detalhe. Talvez seja a forma como a tecnologia consegue tornar o distante íntimo. Ou talvez seja porque ainda procuramos conexão em pixels, pinturas ou orações. Mas o que acontece quando colocamos essa imagem lado a lado com aquelas que conhecemos a vida toda, com as representações tradicionais transmitidas pela fé e pela cultura? Vamos analisar mais de perto, porque a comparação entre essa visão moderna e os clássicos pode revelar mais sobre nós do que sobre o próprio tema. Não pisque. O contraste pode te surpreender. Como a imagem gerada por IA se compara às representações tradicionais. No momento em que a imagem de Jesus, gerada por IA, começou a circular na internet, a conversa se espalhou como fogo em palha seca. Pessoas de todos os cantos da web pararam, olharam mais de perto e fizeram a mesma pergunta. Como uma máquina poderia chegar tão perto daquilo que tantos imaginaram durante séculos? A imagem, com seus tons sépia e intensidade serena,
parecia estranhamente familiar. Tinha aquele aspecto atemporal, quase como uma antiga foto de família guardada em um álbum empoeirado. Mas havia algo mais. O rosto parecia sereno, mas marcado pelo tempo solene e ao mesmo tempo reconfortante. E então, havia os pequenos, porém perceptíveis, hematomas e marcas. Nada dramático, apenas o suficiente para nos fazer pensar: será este o Salvador sofredor sobre quem lemos na escola dominical ou vimos pintado nas paredes da catedral? Muitos disseram que isso os fez lembrar do Jesus com quem cresceram. Os longos cabelos esvoaçantes, o olhar sábio e firme. O tipo de rosto que você poderia imaginar, ajoelhando-se diante dele, em uma capela à luz de velas, ou vendo na capa de um antigo livro de orações. Alguns ficaram maravilhados. Disseram que a IA havia capturado não apenas uma imagem, mas um sentimento. Algo espiritual, até mesmo sagrado. Mas então vieram os outros. Aqueles que olharam para a imagem e perguntaram: espere um minuto, este é realmente Jesus ou apenas mais uma versão ocidental dele? Porque, sejamos honestos, a maioria das imagens de Jesus que circulam por aí, seja em pinturas, filmes ou estátuas de igrejas, são mais europeias do que do Oriente Médio. Os críticos logo apontaram que essa imagem, apesar de toda a sua emoção e detalhes, ainda poderia ser produto de preconceito. Afinal, a IA que a criou em meio ao processo havia sido treinada com milhões de imagens já disponíveis online. E que tipo de Jesus domina esses arquivos digitais, o de olhos azuis e pele clara? Não o judeu da Palestina do primeiro século. E então vieram os especialistas, particularmente aqueles dos círculos religiosos e acadêmicos que tinham uma visão mais cética. Especialistas em IA católica, em AI Eitu, e teólogos se manifestaram lembrando gentilmente a todos que, embora a imagem fosse impactante, ela não provinha de dados arqueológicos ou reconstruções de DNA verificadas. Ela surgiu de algoritmos, probabilidades e muita influência de representações já existentes. Alguns argumentaram que confiar na IA para definir uma figura tão sagrada era como entregar o bastão espiritual a um robô. Outros não se importaram. Disseram que não importava a origem da imagem, contanto que ajudasse as pessoas a refletir, se conectar ou mesmo apenas parar por um momento de reflexão silenciosa. Fred, um professor do Oregon, disse que ficou olhando para a imagem por 10 minutos, sem dizer uma palavra. Não sei se é real, admitiu, mas me fez sentir algo. Maria, uma ex-aluna de História da Arte, disse que ficou arrepiada. É como se a IA soubesse o que precisávamos ver, não apenas o Jesus perfeito e impecável, mas aquele que realmente sofreu. Mas nem todos sentiram essa ternura. Alguns ficaram incomodados com o quanto gostaram. Um usuário comentou: não é estranho que uma máquina tenha feito isso e eu ainda tenha sentido algo sagrado. O que isso diz sobre mim ou sobre a fé em geral? E esse é realmente o cerne de todo o debate. Não importa se algo espiritual vem de uma máquina, se toca o espírito, ou essa linha é sagrada demais para ser cruzada. Essa imagem abriu uma porta que muitos não esperavam atravessar. Uma conversa não apenas sobre fé e tecnologia, mas sobre memória, cultura, e o que escolhemos ver quando pensamos no divino. Estamos falando sobre fé, sobre reverência, sobre o que consideramos sagrado em um mundo que continua a borrar as fronteiras entre o humano e a máquina. Enquanto alguns consideram isso inspirador, outros o consideram perigoso. Porque para muitos cristãos, não se trata apenas de uma imagem, mas da alma, e o que está por vir pode explicar por que alguns estão profundamente e sinceramente preocupados. Continue conosco, pois os motivos podem não ser o que você espera. Por que alguns cristãos estão preocupados?
À medida que a notícia sobre a imagem gerada por inteligência artificial a partir do sudário de Turim continua a se espalhar pelo mundo, não é surpresa que uma onda de inquietação tenha se alastrado pelas comunidades cristãs. Para muitos fiéis, isso não se resume apenas à tecnologia ou à arte digital. Trata-se de algo muito mais pessoal e sagrado. Alguns consideram fascinante, enquanto outros não conseguem evitar uma sensação de apreensão crescente. O que acontece quando as máquinas começam a interpretar o que para elas é a face de Deus? Existe um limite que não devemos ultrapassar, mesmo que seja possível. Muitos cristãos, especialmente aqueles profundamente enraizados na tradição, estão expressando sérias preocupações sobre o que tudo isso significa para a sua fé. A principal preocupação deles não reside nos pixels ou nos algoritmos, mas sim na intenção. Começaram a questionar: será que uma máquina consegue realmente captar o mistério da divindade? Teólogos católicos expressaram opiniões contundentes, salientando que mesmo que a imagem gerada por IA pareça mais nítida ou realista do que o sudário original, pode estar a perder o seu propósito fundamental. Eles argumentam que tentar aprimorar o que muitos consideram uma relíquia divinamente orquestrada pode ser um ato de sutil arrogância. Afinal, quem somos nós para pensar que podemos melhorar algo que muitos consideram um milagre? Há algo profundamente humano na arte sacra. Historicamente, nunca se tratou apenas de aparência. As imagens sagradas são impregnadas de reflexão pessoal, peso emocional e intenção espiritual. Os artistas que pintavam ícones ou esculpiam santos faziam-no com oração, jejum e muitas vezes com um senso de responsabilidade espiritual. Será que uma máquina algum dia conseguirá replicar isso? Será que uma IA pode realmente compreender o sofrimento, a devoção, a esperança ou a centelha divina por trás dessas emoções? E se não, o que isso revela sobre a imagem gerada por IA? Será bela, talvez, mas vazia. E há ainda a perspectiva teológica que torna tudo mais complexo. À medida que a IA se torna mais avançada, desenvolvendo sistemas que imitam o pensamento e a criatividade humanos, surge naturalmente a questão onde termina a imaginação humana e onde começa a inspiração divina. Teólogos estão cada vez mais preocupados com o fato de que o uso da IA para criar imagens religiosas possa confundir os limites entre o sagrado e o artificial. Se as verdades espirituais forem filtradas por meio de código e algoritmos, corre-se o risco de distorcer a mensagem. Será que ainda se trata de uma imagem sagrada ou apenas de uma imitação engenhosa? Para alguns, essa discussão vai ainda mais fundo. Temem que a introdução da IA em espaços antes reservados à reflexão sagrada possa enfraquecer o vínculo emocional e espiritual que os fiéis têm com esses objetos. Quando algo tão venerado quanto o sudário de Turim, uma relíquia que muitos acreditam conter o rosto de Cristo, é interpretado por uma máquina. Isso facilita que as pessoas se esqueçam do mistério. Afinal, a fé não deveria ser sobre acreditar em coisas invisíveis. Não é parte do poder do sudário sua ambiguidade, seu mistério, o fato de que ele inspira admiração em vez de clareza. Pessoas como o Padre Miguel, um sacerdote espanhol, já afirmaram que, embora a tecnologia tenha seu lugar em ajudar os humanos a compreender o mundo, há áreas onde ela simplesmente não se encaixa. Ele compartilhou com sua congregação que a IA pode analisar padrões sanguíneos, simular estruturas faciais e construir um rosto digital. Mas o que não consegue fazer é capturar o silêncio sagrado, a dor silenciosa, a profundidade do amor que os fiéis veem ao contemplar o tecido original. Segundo ele, reduzir esse momento de reverência a uma imagem gerada por computador corre o risco de transformar o mistério em espetáculo. Mesmo entre os círculos cristãos mais progressistas, essas preocupações não são facilmente descartadas.
Alguns reconhecem que a IA pode ajudar os historiadores a compreender as características físicas ou o contexto do homem envolto no sudário, mas se opõem veementemente à transformação desses cálculos em imagens para fins de devoção. Será que isso realmente tem a ver com fé? Questionou um seminarista em entrevista. Ou trata-se de satisfazer nossa necessidade de ver tudo, explicar tudo e controlar tudo? O debate continua a se desenrolar em fóruns, igrejas e comunidades online sem uma resolução clara à vista. Mas uma coisa é certa: este momento despertou uma reação profundamente humana. Medo de substituir a fé pela tecnologia. Há algo silenciosamente perturbador, talvez até doloroso, em observar a fé evoluir em um mundo onde a tecnologia avança mais rápido do que a compreensão humana consegue acompanhar. E ultimamente, pessoas como Daniel, um crente de longa data e frequentador assíduo da igreja, se viram em uma estranha encruzilhada. Em sua visão, quando as igrejas começam a usar inteligência artificial para responder às orações, não se trata apenas de uma inovação inteligente, mas do início de algo profundamente antinatural. Ele já disse mais de uma vez que uma oração não é uma mensagem de texto que você envia e recebe uma resposta automática, é um clamor do coração. E, na verdade, isso não faz sentido. O objetivo da oração não é justamente alcançar algo ou alguém além de nós mesmos, na esperança de que um ser vivo esteja ouvindo. Daniel se preocupa que, à medida que as igrejas dependem cada vez mais de inteligência artificial para interagir com os fiéis, algo sagrado esteja se perdendo na tradução. Ele descreveu a visita a uma pequena igreja que havia implementado um assistente virtual com inteligência artificial. No início, as pessoas estavam curiosas, pedindo versículos bíblicos, agendando confissões e até recebendo bênçãos automáticas. Mas com o tempo, o contato humano começou a desaparecer. Os pastores foram substituídos por telas. Os encontros presenciais deram lugar a sermões pré-gravados. E então vieram as cerimônias religiosas virtuais, os cultos transmitidos ao vivo, os sacramentos digitais, os coros holográficos. O que acontece com a essência de uma reunião? Perguntou Daniel, quando ninguém mais se reúne. Ele não era contra a tecnologia de forma alguma. Ele compreendia os benefícios alcançar os que estavam confinados em casa, conectar fiéis ao redor do mundo e até mesmo oferecer consolo durante uma pandemia. Mas para ele a fé sempre significou estar presente, sentar-se ao lado de alguém, no banco da igreja, dar as mãos durante a oração, chorar juntos, cantar juntos, partilhar o pão. Uma transmissão ao vivo pode replicar isso. Um algoritmo pode oferecer empatia. Essas não eram perguntas retóricas para Daniel. Eram preocupações sinceras surgidas de sua experiência como alguém que viu igrejas se tornarem mais silenciosas e digitalizadas. Depois, há a questão dos símbolos sagrados. E Daniel mencionou um exemplo que o marcou: o sudário de Turim, um artefato profundamente venerado, que muitos acreditam conter a imagem do próprio Cristo. Durante séculos, a contemplação foi motivo de admiração, oração e reverência. Mas agora, com o uso de ferramentas de IA para aprimorar, clarear, colorir e animar a imagem, Daniel temia que estivéssemos ultrapassando um limite. Estamos admirando uma relíquia ou apenas retocando um JPEG? Questionou ele com um tom sombrio. Ele não estava zangado com a tecnologia em si. O que o incomodava era a mentalidade por trás dela, a vontade de consertar algo que nunca deveria ter sido um produto de aprimorar um milagre. Quando pegamos algo que deveria nos comover espiritualmente e tentamos otimizá-lo, disse ele, não estamos nos aproximando de Deus. Estamos apenas brincando com pixels. E ele não está sozinho. Esse tipo de conversa acontece em cafeterias, fóruns online e estudos bíblicos noturnos por toda parte.
As pessoas se perguntam onde está a linha divisória entre ferramentas úteis e substitutos prejudiciais. Quando permitimos que a IA nos ajude a organizar ou ensinar, é uma coisa. Mas quando ela começa a rezar por nós, quando se torna o padre, o coral e a congregação, não é algo que mereça uma pausa para reflexão. Daniel acredita que a fé cristã, em sua essência, é sobre comunidade. É sobre pessoas convivendo com pessoas, pessoas reais, imperfeitas e belas. Não porque sejam eficientes, não porque sejam otimizadas, mas porque Deus age através dos relacionamentos, através de momentos de desconforto, abraços desajeitados, risos compartilhados e longos silêncios que só acontecem quando você está verdadeiramente presente com os outros. A fé não é apenas uma ideia, disse ele. É uma experiência, e experiências precisam de pessoas reais. Ele não afirma ter todas as respostas. Ele sabe que algumas pessoas se sentem fortalecidas pelo culto digital. Algumas se sentem mais próximas de Deus por causa das novas tecnologias. E isso não tem problema nenhum, mas ele quer garantir que a conversa permaneça realista. Ele quer que as pessoas se perguntem: estamos fazendo essas mudanças para aprofundar nossa conexão com Deus? Ou estamos fazendo porque é mais fácil, mais barato e está na moda? Com isso, chegamos ao fim deste vídeo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais conteúdo. Para curtir mais histórias emocionantes, clique agora no vídeo que aparecerá na sua tela.